A liturgia de hoje fala sobre o final, o fim. Nós estamos aproximando-nos do fim do ano litúrgico e a liturgia ela nos convida a estarmos prontos a prestar contas a Deus da administração dos bens que Deus nos confiou. Na verdade, é um apelo à vigilância para que fiquemos atentos esperando a vinda do Senhor, porque Ele pode vir a qualquer momento em nossa vida. A qualquer momento Ele pode nos chamar. E como nós nos preparamos para este momento do encontro definitivo com Deus? A primeira leitura é um poema do livro dos Provérbios que fala sobre a mulher virtuosa. Quem é essa mulher virtuosa? É aquela mulher dedicada à família, fiel aos deveres de esposa e de mãe. Aquela mulher que é diligente no trabalho, que é caridosa para com os pobres, que sabe administrar sua casa. Nós vivemos em tempos modernos e a contemporaneidade exige da mulher uma atitude dividida entre o lar e a profissão, entre cuidado da família e o bom êxito profissional. Mas essa dedicação é confiada de modo especial, não exime o marido, os filhos de também cuidar desse zelo, mas confia à mulher essa solicitude para que ela promova esse ambiente confortável, repleto de amor. E é por isso que a Sagrada Escritura exalta a mulher dizendo que ela tem um poder especial na edificação da sua casa, do seu lar. São Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala da segunda vinda do Senhor e nos alerta como nós devemos esperar e nos preparar para esse momento. Ele diz: ficai vigilantes e sóbrios na presença do Senhor, porque não sabemos nem o dia nem a hora, sabemos que Ele vem. O Evangelho conta a parábola dos talentos. Jesus fala da sua segunda vinda no fim dos tempos e a atitude com que os discípulos devem esperar e preparar essa vinda. E aí ele conta a parábola que um senhor partiu em viagem e deixou sua fortuna nas mãos dos seus empregados. A um ele deixou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Quando ele voltou, ele chamou os servos e pediu-lhes conta da sua gestão. Os 2 primeiros empregados tinham duplicado aquela soma que eles tinham recebido. Mas o terceiro, cuidadosamente, ele cuidou do talento recebido e, na verdade, ele escondeu, porque ele conhecia a exigência do Senhor e ele tinha medo. Os 2 primeiros empregados, eles foram louvados pelo seu Senhor, mas esse terceiro, ele foi severamente criticado e condenado. A parábola, ela refere-se à vinda de Jesus no fim dos tempos. O Senhor aí representa Jesus, que antes de deixar esse mundo para viajar de volta ao Pai, ele deixou todos os seus bens aos seus discípulos. Os talentos são esses bens que Jesus deixou à sua igreja. O Evangelho, a mensagem de salvação, o batismo, a Eucaristia e todos os sacramentos, seu amor pelos pobres, sua atenção para com os doentes. Os empregados, eles são aí os depositários destes bens. São os discípulos de Jesus. Somos todos nós. Todos que devemos produzir na medida de nossas possibilidades, multiplicar os dons que nós recebemos. Depositários dos bens de Cristo somos todos nós. Nós somos agora no mundo testemunhas de Cristo e do seu projeto de salvação. É com o nosso coração que Jesus continua a amar tantos publicanos, tantos fariseus, tantos pecadores de nosso tempo. É com aquelas mesmas palavras que Jesus continua a consolar aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados.
É com os nossos braços abertos que Jesus continua a acolher os imigrantes que fogem da miséria, da degradação. É com as nossas mãos que Jesus continua a quebrar as cadeias que prendem os escravizados e oprimidos. São com os nossos pés que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão que está sozinho e abandonado. É com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar as multidões famintas do mundo e dar medicamentos e cultura àqueles que nada têm. O que essa parábola ela diz para nós hoje? A parábola ela mostra a grande responsabilidade de quem se omite, deixando que as obras, que os bens do Senhor permaneçam aí infrutíferos, privando desta forma a comunidade e o mundo dos frutos a que tem direito. Os 2 empregados da parábola, que fizeram frutificar os bens, nos mostram como nós devemos proceder em nossa vida. Eles lutaram, esforçaram-se, arriscaram, mas ganharam. Não se deixaram dominar pelo comodismo, pelo medo. Eles tiveram a coragem de arriscar. Também nós não devemos nos deixar dominar pelo comodismo e ter a coragem de lutar contra a injustiça e propor os valores do Evangelho. Não aceitar que os grandes e poderosos eles decidam os destinos do mundo e ter a coragem de lutar contra os projetos que são desumanos, que desfiguram a nossa terra. Não aceitar que a igreja se identifique com riqueza, com poder e procurar torná-la mais pobre, mais simples, mais humana, mais evangélica. Não aceitar que a liturgia deva ser sempre tão solene que assuste as pessoas mais simples, nem tão etérea que não tenha nada a ver com a vida do dia a dia. Mas e o empregado que escondeu, que enterrou os bens? Mostra como nós não devemos proceder. Contentar-se com o que se tem e não querer mais por medo ou por covardia. Não fazer render os bens que Deus nos confiou, não dar frutos. Como nós usamos os talentos que o Senhor nos confiou? Em muitas comunidades, encontramos pessoas ricas de talentos, de estudo, de tempo, de recursos, mas que não se doam aos outros. Muitas vezes dizem que não tem tempo, não tem jeito. E não fazem nada pela comunidade. Mas também encontramos pessoas pobres, humildes, muito ocupadas, e com pouco ou sem estudo algum, mas que se entregam com generosidade a serviço da comunidade. Se entregam nas pastorais, nos movimentos, no serviço da caridade. No fim de nossa vida, o que nós queremos ouvir do nosso Senhor? Aquelas palavras: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Ou servo mau e preguiçoso, servo inútil, joguem-no fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. A escolha é nossa. Como diz a canção, a decisão. Jesus Cristo, para sempre seja louvado.